Olá, meu nome é Gustavo Gusso, eu sou professor da disciplina de Clínica Geral e Propedêutica do Departamento de Clínica Médica e um dos responsáveis pela disciplina de Atenção Primária à Saúde 3, que é a parte do internato. Além de mim, estão envolvidos os professores Itamar, o professor Rodrigo Olmos, o professor titular Milton de Arruda Martins e o professor titular Paulo Lotufo, que são os dois titulares da disciplina de Clínica Geral e Propedêutica. Muito bem, o nosso internato em atenção primária é bastante prático, são 2 semanas de imersão que vão acontecer nas unidades de saúde que vocês já conhecem. Cada 15 dias vai passar uma meia panela nesse estágio. Tem 2 figuras importantes lá na unidade de saúde que vocês já conhecem também, que são o médico de ensino e pesquisa e o tutor. O tutor que fica na equipe e o médico de ensino e pesquisa que fica ajudando a coordenar e discutir o caso com vocês, além dos tutores. Mas eles são mais, a atividade deles é mais voltada para vocês, para os alunos. As unidades básicas são o Jardim Boa Vista, o Jardim São Jorge, o Vila Dalva, o Jardim de Abril e Nova Jaguaré. A maioria das unidades vocês já conhecem, cada uma vai receber 1 a 2 internos a cada 15 dias. E é importante saber que essa quantidade, porque na quarta-feira que antecede o estágio, um representante da panela deve me mandar um e-mail ou um WhatsApp, e os contatos estão aí na tela, sugerindo as unidades conforme a disponibilidade de vagas. Então, por exemplo, eu conheço e tenho mais afinidade com o Jardim São Jorge, então a pessoa pode optar pelo Jardim São Jorge, isso pode vir de vocês. E aí vocês me mandem na quarta-feira que antecede o estágio, eu recebo essa lista e conforme o número de vagas e se as unidades estiverem todas ok, eu dou o aval que sim, que vai ser essa mesma distribuição, ou sugiro uma outra alternativa que para vocês saberem aonde vocês vão se deslocar. No programa que vocês vão baixar em PDF, tem o endereço de cada unidade de saúde para vocês se encontrarem. Sempre o começo do estágio vai ser na segunda-feira, às 8 da manhã, na unidade de saúde que você foi designado. Então, na verdade, esse estágio ele é muito prático, são 18 períodos práticos, 2 períodos que a gente vai ter de teoria e prova. Nesses 18 períodos práticos, vocês vão basicamente atender e discutir os casos, as consultas vão ser específicas de medicina de família ou clínica geral, que é o nome que é usado mais na Europa, e além disso vocês vão participar de grupos, discussão de casos de matriciamento, que são com outros especialistas ou outros profissionais, ou no núcleo de atenção à saúde da família, de cada equipe. Vão também fazer reconhecimento de outras atividades, por exemplo, vigilância epidemiológica, mas são atividades que não vão ser as mais realizadas nesse estágio por vocês. O mais realizado vai ser consultas, ou dentro da unidade, ou através de visitas domiciliares, sempre discutindo os casos ou com o médico de ensino e pesquisa ou com um tutor. Além desses 18 períodos na unidade, vocês vão ter 2 períodos que vão ser ou no HU ou no Centro de Saúde Escola Butantã. Sempre quando eu der o aval na sexta-feira que antecede o estágio, eu vou dizer onde que vai ser as aulas teóricas e a prova. Essas atividades teóricas vão acontecer nas quartas-feiras à tarde. Por quê? Porque depois dessa atividade teórica, a gente tem uma reunião de todo o serviço, ou seja, de todas as unidades de saúde se reúnem para discutir caso, discutir artigo, para fazer uma discussão teórica no Centro de Saúde Escola Butantã, das 5h30 às 7 da noite, às quartas-feiras. Então, vocês já vão emendar, vocês vão sair do posto ao meio-dia, se deslocar até o Centro de Saúde Escola, que provavelmente vai ser lá, algum período pode ser que a gente não encontre sala e faça no HU, a gente vai ter uma atividade teórica das 2 às 5 da tarde, e aí depois às 5h30 vocês vão assistir essa reunião do serviço de atenção primária e medicina de família de toda a região do Butantã, onde se reúnem os residentes, os tutores e os professores da USP ligados ao serviço para discutir casos, artigos, é importante que vocês assistam. Aí vocês vão perguntar, mas como que a prova vai ser? A prova vai ser na segunda quarta-feira à tarde. Vocês ainda vão ter 2 dias de estágio que vão estar valendo para o conceito de vocês e é uma oportunidade para vocês tirarem as dúvidas nesses 2 dias que ainda vão faltar de estágio, que vão ser quinta e sexta-feira depois da prova, para
tirar as dúvidas dos temas que vocês eventualmente foram mal na prova, né? Então, pode servir, inclusive, se alguém ficar de recuperação, esses 2 dias vão ajudar nesse processo de recuperação para a gente fazer uma outra prova na sexta-feira, no final da tarde. Então essa parte de avaliação eu vou falar um pouco mais para frente, mas enfim, temos 2 períodos teóricos, ou seja, não são na unidade, que vão ser provavelmente no Centro de Saúde Escola, na maioria das panelas e algumas vezes no HU, sempre às quartas-feiras das 2 às 5, antes da reunião do serviço, que faz parte do programa de vocês às 5h30. Nossa disciplina tem essencialmente 3 competências, e é isso que eu quero focar mais hoje com vocês, introduzir um pouco a teoria que a gente vai ter nas quartas-feiras e que vocês vão ver no dia a dia das unidades, e também que vai ser cobrado de vocês em prova. Então, na verdade, a competência 1 é a mais geral, que é atender os problemas ou condições de saúde frequentes. A gente sabe, por vários estudos, o meu doutorado também foi nesse tema, que 30 problemas, mais ou menos, 30 problemas ou condições, por exemplo, gravidez não é um problema, é uma condição de saúde, são responsáveis por aproximadamente 50% da demanda numa unidade básica de saúde. Ou seja, não é um número extenso de problemas, a gente tem que ser muito treinado nestes 30 problemas ou condições, profundamente. Então, a gente vai focar nesses 30 problemas ou condições de saúde mais frequentes, que eu vou mostrar para vocês, são as que vocês devem imaginar, lombalgia, enfim. Então, os conhecimentos nessa competência é saber diagnosticar e tratar as condições mais frequentes, reconhecer os determinantes biológicos, compreender as consequências biológicas, psicológicas e sociais do plano terapêutico proposto, saber priorizar o plano terapêutico e, de acordo com os atributos da atenção primária. As habilidades, ter uma comunicação efetiva, elaborar e propor um plano terapêutico e trabalhar em equipe multiprofissional. E as atitudes, ser pontual, que é importante, demonstrar interesse e respeito, ter uma postura ética, comportar-se de maneira adequada e ter um bom relacionamento com a equipe. Os problemas basicamente são esses, evidentemente que podem aparecer outros, eventualmente pode ter lúpus ou algum câncer raro, enfim, que a gente não trata só na unidade de saúde, assim como alguns desses problemas que são frequentes, a gente também discute muitas vezes com a equipe multiprofissional, psicólogo, fisioterapeuta. Não é porque os problemas são frequentes que a gente chama eles de simples, são problemas às vezes complexos. Uma pessoa com hipertensão é diferente de uma outra pessoa com hipertensão, embora as duas tenham o mesmo problema. Então, não é só o manejo de remédio, não é só saber fazer o que o protocolo manda, e é importante saber o que o protocolo manda, e vocês já vão ter tido também muitas aulas sobre esses problemas de saúde frequentes. Mas mais do que isso, é saber individualizar o tratamento. E mais ainda, e além disso, é saber manejar quando a pessoa tem 3 ou 4 problemas frequentes. Por exemplo, uma gestante que usa drogas, enfim. Então não é só um problema de saúde mental, nem só de obstetrícia, e tampouco fica só com a gente na unidade de saúde. Mas como manejar, como priorizar, como convocar a família, em que momento fazer isso, enfim, é muito importante saber manejar comorbidades, ou hoje a gente fala em multimorbidades, né? Então, não é só um problema isolado do outro e os protocolos, mas a individualização e também o manejo de quando os problemas acontecem ou as condições acontecem concomitantemente, né? A gente tem que convencer as pessoas a priorizar, até que a gente não tem como pedir para elas mudarem muito os hábitos de vida delas. A gente tem que, às vezes, focar e planejar com a pessoa algumas atitudes ou fazer um plano terapêutico mais a médio prazo, né? Então, talvez vocês não vão ver o acompanhamento, o desfecho a longo prazo, mas vão ter essa visão. E também vocês vão ter, vão entender que as pessoas já vêm na própria unidade de saúde num plano terapêutico, que vocês têm também que ter a capacidade, e que vocês vão treinar isso para a sua vida, de pegar essa pessoa, esse plano terapêutico que foi traçado por essa pessoa e outros profissionais, não só um profissional, tentar pegar toda essa bagagem e colaborar
com esse plano terapêutico e não atrapalhar, quer dizer, tem que pegar todo um processo que já vem e ajudar que a pessoa se desenvolva e diminua a sua morbidade e aumente a sua expectativa de vida sem fazer atrapalhar um rumo que vinha vindo, às vezes satisfatório, enfim. A gente tem que entrar no plano terapêutico adequando, melhorando, fazendo melhorias e otimizando os recursos sempre, né? A competência 2 é treinar as habilidades de comunicação baseado no método clínico centrado na pessoa. Então vocês vão ler um texto que também vai estar disponível para vocês na bibliografia. A competência 1, claro, tem livros-textos, a gente está sugerindo um livro-texto, que é o Tratado de Medicina de Família e Comunidade, que tem todos esses problemas abordados ali, mas não é um único livro-texto, existem diversas fontes, e a gente vai sugerir para vocês, para cada problema frequente, uma outra fonte que é muito consolidada, um ou outro protocolo que é muito consolidado, muito usado, muito aceito, etc. e tal. Então, na competência 2, vocês vão ler esse texto, que é sobre o método clínico centrado na pessoa, que hoje ele é composto de 4 passos. Na edição anterior, que é um livro e um protocolo canadense, traduzido para o português aqui no Brasil e publicado, eram 6 passos, ele foi enxugado e 2 passos foram retirados, mas os outros 4 passos continuam exatamente os mesmos e não houve grandes mudanças. Mas, como o texto em português ainda estão os 6 passos, vocês vão receber os 6 passos sabendo que 2 passos saíram e eu vou falar quais são os 2 passos. Mas, enfim, é um texto que aborda a habilidade de comunicação de uma forma feita para estudantes e residentes. Na verdade, foi uma demanda dos estudantes canadenses que pediram uma sistematização de como treinar a habilidade de comunicação e ao longo de 10, 20 anos, alguns professores de medicina de família do Canadá desenvolveram essa sistematização de algo que também não é uma novidade, mas enfim, é uma sistematização de algo que todos os médicos devem fazer, que é se comunicar de forma efetiva, né? Então, eu vou passar os 4 passos, vocês vão ser cobrados, vocês vão ter que saber quais são os 4 passos, vocês vão ter que saber identificar um ou mais passos que vocês executaram na consulta, né? E fazer uma análise crítica da sua própria prática em relação aos 4 passos. O primeiro passo é, então, explorar a enfermidade e a experiência da pessoa em estar doente. Vocês tiveram na PS1, na Atenção Primária à Saúde, uma aula de antropologia médica que falava disso, da enfermidade e da doença. Então é importante que vocês lembrem dessa aula e relembrem, na verdade, através desse texto e consigam identificar na sua prática o que vocês estão fazendo, se vocês estão identificando não só a doença, mas a enfermidade. O que é a enfermidade? A experiência da pessoa com o processo de adoecimento. Ou seja, quais são os sentimentos, as ideias, as perdas de função, as expectativas que as pessoas trazem com relação àquele problema e à sua abordagem naquele momento. Quer dizer, o que ela quer de você naquele momento. Ou seja, vou dar um exemplo muito fácil, assim, quando a gente tem uma pessoa que tem dor de cabeça, a gente tem que perguntar quanto tempo dura, que lado que dói, quais são os fatores desencadeantes e toda aquela anamnese que vocês já têm um certo treino. Além desta anamnese, que vocês também vão ser cobrados e vão ser aprimorados na discussão com os tutores e com os médicos de ensino e pesquisa, vocês também vão ser cobrados de investigar com o paciente quais são as ideias, os sentimentos, quer dizer, o que ele acha que é aquele problema, né? Qual é a expectativa dele? Às vezes a dor tem há 3 meses, por que ele veio naquele momento, por que com você, por que naquele posto? Quer dizer, tentar investigar o processo de adoecimento e o processo de decisão que o paciente teve de te procurar ou procurar a unidade de saúde e ter caído com você e acontecido esse encontro entre você e esse paciente naquele momento. O que está por trás disso? Muito bem, o segundo passo é entender a pessoa como um todo. Então as pessoas, elas têm o núcleo delas,
que tem a parte da enfermidade, a doença, e também tem um contexto, que é o familiar, um contexto comunitário. Vocês também tiveram algum conteúdo teórico e prático na PS1 e na PS2. Então, eventualmente, tem que fazer um genograma, que vocês aprenderam na PS2, quando fazer esse genograma, em que momento da consulta fazer, quais são as indicações, enfim, discutir isso, tentar trazer esse contexto proximal e o contexto mais distante também da comunidade, da influência do ambiente naquele problema que está sendo abordado naquele momento. O terceiro componente o elaborar um projeto comum de manejo dos problemas. Então é sempre muito importante que vocês negociem com o paciente. A partir do momento que vocês fizeram um diagnóstico, fizeram ou uma hipótese diagnóstica, enfim, é importante que eu negocie primeiro a hipótese com o paciente, né? Porque ele pode discordar, enfim, é uma hipótese sua, você é médico, etc. e tal, mas às vezes exige uma negociação. Tem gente que não se aceita obesa, por exemplo, que é um negócio simples, mas é importante fazer uma negociação, mas não do diagnóstico basicamente só, mas principalmente do plano terapêutico. O que a gente vai, um conjunto de problemas, o que vai ser feito agora, o que pode ser deixado para mais tarde, o que não tem como, o que é um sinal de alerta, enfim, quais hábitos que a pessoa tem que priorizar, nesse momento parar de fumar, mas depois fazer dieta, enfim, para cada pessoa, para cada conjunto de problemas, para cada situação, a gente tem um conjunto de decisões que a gente tem que compartilhar e elaborar um projeto em comum, que nascem decisões conjuntas. O quarto passo, que é a incorporação, prevenção e promoção, foi retirado e a gente concorda porque hoje em dia, na época da última edição, que ainda estava incorporar prevenção e promoção, ainda era um tema que foi em 2010, mais consensual. Hoje em dia tem muita discussão de quanto prevenção, quanto que a gente tem que fazer de rastreamento, então esse componente foi retirado. E ser realista, que é o último componente, que é o sexto componente, foi retirado também, que é fazer o que é possível na consulta. Às vezes a gente não consegue tomar todas as decisões, todas as hipóteses diagnósticas, e a gente tem que lidar longitudinalmente, ao longo do tempo, com as pessoas, ou seja, tratar das pessoas de um passo depois do outro, porque a consulta não pode demorar 2, 3 horas e nem a pessoa consegue guardar tanta informação. Mas é meio óbvio isso, então também foi retirado do método clínico centrado na pessoa. O quarto componente que manteve foi intensificar a relação médico-paciente, ou seja, identificar as transferências e contratransferências, em que momento que uma pessoa te incomoda, por que essa pessoa está te incomodando, por que essa situação te causa ansiedade, por que você tem mais empatia com um tipo de pessoa, como lidar com uma pessoa que não te causa empatia, enfim. Toda essa conceituação também da relação médico-paciente permaneceu e é o quarto componente atualmente. Então, os 4 componentes são explorar a doença e a enfermidade, entender a pessoa como um todo, tanto os contextos proximais dela, biológicos ou psicológicos também, e os distais familiares e sociais, elaborar um projeto comum com a pessoa, negociar um plano terapêutico e intensificar a relação médico ou interno, no caso, com a pessoa. Muito bem, além disso, nessa competência a gente tem como habilidades, então, praticar o método clínico, comunicar-se de forma efetiva, negociar com a pessoa o atendimento, o plano terapêutico e certificar que houve compreensão sobre o que foi combinado. E as atitudes, fazer uma análise crítica da sua prática em relação ao método clínico, investir na relação com o paciente e demonstrar interesse e respeito. A competência 3 é basicamente um registro clínico. E o registro clínico adequado para atenção primária tem bastante diferença com o registro clínico que vocês aprenderam na propedêutica, que é um registro clínico tradicionalmente mais hospitalar. Esse registro clínico que vocês vão treinar nas unidades de saúde, vocês vão ver que quase todos os médicos, se não todos os médicos das unidades, fazem um registro baseado nesse método do registro clínico orientado por problemas, que é um método que existe no mundo desde a década de 70 e praticamente todos os médicos de família na Europa e no Canadá
usam esse método clínico orientado por problemas, ele guarda muitas diferenças com o que vocês sabem. Então é importante vocês se concentrarem nisso, vocês vão ter poucos dias para treinar, mas não é insuficiente. As pessoas conseguem treinar, pegar pelo menos as ideias logo nos primeiros dias e conseguir praticar esse registro nos próximos dias que vocês vão ter. Vocês vão ter 10 dias úteis para praticar uma forma de registro que para vocês provavelmente vocês vão ter tido pouco contato até aqui, que foi basicamente alguns grupos na PS2 e outros em estágios optativos. O que é o método clínico orientado por problemas? Então, envolve alguns conceitos. O primeiro é a lista de problemas, que vocês vão ser cobrados de o que se trata uma lista de problemas, quais são as regras básicas para o preenchimento de uma lista de problemas, saber registrar pela metodologia SOAP, que é o subjetivo, objetivo, avaliação e plano, e entender o conceito de sintoma como diagnóstico. Também vai ser dado um texto em PDF para vocês se aprofundarem um pouco no tema, e se quiserem mais textos a gente pode fornecer, enfim, mas vai ter um texto mais obrigatório, né? A lista de problemas, então, como o nome já diz, uma lista de problemas. É a parte a folha de rosto do prontuário na atenção primária, tanto em papel quanto nos lugares que usam software. Quando você abre o prontuário de uma pessoa, é essa lista que você vai ver em primeiro plano. E o que pode estar no problema na lista? Pode ser um sinal, tipo hepatomegalia, um sintoma, tipo a dispneia, um resultado anormal de exame laboratorial, um diagnóstico, tipo hipertensão, uma condição de saúde que não pode ser esquecida, uma condição socioeconômica, uma condição psicossocial, um fator de risco, enfim, um leque de problemas. O que não pode estar na lista de problemas? Não pode estar procedimentos, por exemplo, apendicectomia, ou remédios, enalapril, todas as coisas que vão estar no plano terapêutico, exames, solicitação de exames, solicitação de receita de remédio, atestados, enfim, não devem estar na lista de problemas, porque não são nenhum problema, nenhuma condição de saúde. Um sinal, um sintoma que ainda não tem um diagnóstico pode ser um problema. Então, nessa lista de problemas, a gente, em geral, quando o prontuário é eletrônico, só migra para essa lista de problemas quando a gente já tem um código ou pela CID ou pela outra classificação que a gente usa, que a gente não vai ver nessa disciplina, que é a classificação internacional de atenção primária. Ou algumas pessoas podem se interessar e ver. Mas, enfim, são problemas, geralmente a gente envia para a lista de problemas alguma coisa codificada, padronizada, para que depois também seja avaliado estatisticamente. Se a gente escreve sempre em texto livre da nossa cabeça, cada um escreve de um jeito. Claro que no papel é texto livre, mas as pessoas devem colocar lá um problema que tenha na CID, o texto copiado da CID ou da CIAP, hipertensão arterial sistêmica, etc. e tal. Muito bem. Então, idealmente é sempre codificado. Ele é importado da avaliação, que eu vou explicar em breve para vocês, né? E quem decide se a gente vai colocar um novo problema na lista de problemas é o profissional. Por exemplo, numa consulta hoje a gente teve 5 problemas. A pessoa teve 5 problemas. Unha encravada, hipertensão, a gente controlou a diabetes e ela falou que estava com dor na perna. Eu posso decidir, eu vejo a lista de problemas, está vazia, é a primeira vez que ela consulta na unidade. Eu posso decidir que só a diabetes e a hipertensão vão para a lista de problemas, porque a unha encravada e a dor na perna são problemas muito pontuais e que vai poluir a lista de problemas. Ele vai ficar registrado na consulta, mas não vai para a folha de rosto, que é o condensado que todo profissional, quando abrir o prontuário, vai ver. É um resumão daquele paciente, né? Muito bem, esse aqui é um exemplo de lista de problemas muito básico e muito clássico, né? Então tem o número do problema, a data da identificação, o problema foi identificado pelo médico, tabagismo, em 2011 e resolveu em tal data. No caso, não resolveu porque a pessoa não parou de fumar, né? Mas é uma lista básica, recomendada a fazer desse jeito.
na maioria das unidades que vocês vão, todo mundo conhece a lista de problemas e sabe elaborar. Muitas vezes a gente não faz nas unidades porque o tempo é escasso no atendimento do paciente. Precisa todo mundo estar dedicado a fazer lista de problemas. Senão, eu faço a lista de problemas do meu paciente, o outro colega não faz. Quando ele atende o meu paciente, ele tem vantagens, porque eu já fiz uma lista de problemas que eu tive que fazer uma revisão de prontuário e às vezes não dá tempo de fazer essa revisão de prontuário rapidamente em cada consulta. Mas é importante que vocês saibam e vocês elaborem essa lista de problemas sempre em cada consulta, não só dos problemas do dia, mas saibam fazer uma revisão de prontuário para fazer essa lista de problemas que vai ficar na folha de rosto do prontuário, onde vocês vão trabalhar em qualquer dia. Isso serve para qualquer prática ambulatorial, não só para medicina de família. Serve para cardiologia, reumatologia, etc. e tal. Aqui tem outros exemplos de lista de problemas que são menos usados. Por exemplo, nessa aqui, além da data de identificação, tem data de início. Só que às vezes a pessoa nem sabe direito que ano começou a fumar. Então está lá 1981. Ou, muito pior, ela não sabe exatamente quando começou a hipertensão. Ela sabe que a primeira vez que ela mediu foi em 2006. Então essa data de início ela é muito pouco acurada. A gente muitas vezes não coloca e deixa só a identificação e de resolução. A identificação é o dia em que foi visto pela primeira vez pelo profissional. A de início seria a primeira vez que o paciente detectou o problema. Aqui é só a separação dos problemas que são ativos, numa lista, dos inativos que são embaixo. Naquele primeiro exemplo, ficou data de identificação de uma coluna e de resolução na outra coluna. Não precisaria tirar o problema da ordem. Nesse jeito de organizar, não. Tem a lista dos problemas ativos e inativos. A dificuldade aqui é que quando é em papel, a gente tem que apagar ou rasurar para tirar um problema que ficou inativo de uma posição e mandar para outra posição. Muito bem, a segunda parte desse prontuário médico orientado por problemas é essa sistematização chamada SOAP. Isso vocês vão ouvir falar muito e isso sim, todos os médicos ou quase todos os médicos das unidades de saúde que vocês vão frequentar fazem. Assim como todos os médicos na Europa, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, os médicos de família, clínicos gerais, usam essa sistematização ou já usaram e decidiram abandonar por alguma razão. Mas todo mundo conhece e é a sistematização mais clássica e consolidada, que é basicamente subjetivo, é o S, objetivo O, avaliação o A e o plano o P. O subjetivo o que é? É todas as informações que a pessoa forneceu, tanto as espontâneas quanto as que você perguntou, né? Então, se ela disser assim, eu estou com icterícia, você tem que anotar, o paciente diz que está com icterícia. Teoricamente, como é subjetivo, nem precisaria do paciente diz que. Teoricamente, poderia ter só icterícia, porque subentende-se que o paciente é que está dizendo, no S, mesmo que você na frente dele esteja vendo que ele não está com icterícia, no S anota-se por convenção icterícia, ou o paciente diz que está com icterícia, ou estou com icterícia, enfim, está subentendido que foi o paciente que disse, teoricamente não precisa de aspas, nem de SIC, porque foi o paciente que disse. Então, não é só o que você pergunta, é o que ele fala espontaneamente também. A síntese desse subjetivo, o consolidado, a gente chama de motivo de consulta. O motivo de consulta vocês não vão usar, mas é para saber, um dia que tiverem prontuário eletrônico, o motivo da consulta vai ser a parte do subjetivo que vocês vão codificar. Se o paciente diz que está com icterícia há 3 dias, que acompanha febre, mal-estar, desde que ele saiu na chuva e pegou uma gripe há 15 dias atrás, etc. e tal, vocês vão codificar as partes mais importantes desse relato dele. Então, por exemplo, o termo icterícia tem que estar codificado, o termo febre, o termo mal-estar, né? Por alguma classificação, que pode ser, de novo, a CID ou a CIAP. Esses termos, esse motivo de consulta também vai servir um dia para estatística, né? Para que um dia a gente saiba quantas pacientes disseram que estavam com icterícia, mesmo que isso não seja o seu diagnóstico.
mas a gente tem as estatísticas também dos motivos de consulta. Bom, o que o subjetivo pode ser? Pode ser uma queixa principal, pode ser uma história do problema atual, pode ser uma história passada, pode ser uma história familiar, enfim, a gente não divide antecedentes pessoais, familiares, né, sociais. Algumas consultas vai ter antecedentes pessoais no subjetivo, outras não, outras vão ter mais antecedentes familiares, etc. e tal. Então, isso é importante porque não há uma regra tão fechada como existe na anamnese tradicional hospitalar. Mas assim, quando for importante, é importante falar dos antecedentes pessoais, familiares. Na folha de rosto do prontuário, deve ter já, ou na lista de problemas, ou em fatores de risco, uma lista de fatores de risco, os riscos pessoais. Pai morreu de infarto aos 43 anos, ou seja, risco cardiovascular, enfim, também vai para a folha de rosto. Então a gente não precisa perguntar em todas as consultas os antecedentes pessoais e familiares. E os antecedentes pessoais, em geral, eles também vão para a lista de problemas. Se a pessoa diz que é tabagista, tudo bem, mas isso é um problema dela, não é um antecedente pessoal. O conceito de antecedente pessoal a gente usa de uma forma bastante diferente na antecedência primária. Então, quando a gente tem um caso de hipertireoidismo que a pessoa fuma, os dois problemas têm o mesmo nível. A gente não diz que tabagismo é antecedente pessoal de hipertireoidismo e nem que hipertireoidismo é antecedente pessoal de tabagismo. Os dois problemas vão para a lista de problemas. Muito bem, depois a gente pode ter de novo sentimentos, ideias do paciente em relação ao problema, a gente anota no subjetivo. Né? Ela tem uma dor de cabeça, ela acha que está tendo um derrame, anota-se no subjetivo. E o motivo da consulta, que é a tradução do inglês Reason for Encounter, que é o síntese codificada, sempre pode ser um sintoma, por exemplo, uma dor, uma mancha na pele, um processo, exame de sangue, atestado. Ela diz assim, eu vim aqui fazer um exame de sangue. É o que ela disse, é o que vai estar no motivo da consulta. Eu vim aqui pegar um atestado. Essa foi a demanda. Ou pode ser uma doença, ela diz assim, eu tenho lúpus. Vim aqui ver como está meu lúpus. O motivo da consulta é lúpus, controlar o lúpus. Ou uma situação social, desemprego, cuidador de paciente acamado, etc. e tal. Essas 4 situações o paciente tem que ter dito e manifestado esses problemas como problemas dele, mesmo que você tenha perguntado como é que está a sua vida, se ele disser eu estou desempregado, isso vai para o motivo da consulta, se for uma coisa realmente, um problema reconhecido para a pessoa e não para você, médico. Os problemas sociais sempre tem que ser, o paciente tem que concordar. Né? O objetivo, que é a segunda parte, que é o SOAP, o objetivo, no caso nós estamos no O, são informações que o profissional observa. Então pode ser aparência e afeto, pode ser achados físicos, exercícios, exames físicos, pode ser resultado de exame laboratorial, ou algum exame laboratorial que você faça ali no momento, que a gente chama de point of care, ou até o registro da contrarreferência de um especialista. Também a gente pode ter nesse momento, além da lista de problemas, uma folha de rosto e de uma lista de fatores de risco para onde vão migrar os antecedentes familiares e pessoais, também uma lista de resultados de exames para facilitar esses dados objetivos e de biometrias também, pressão, altura, peso. Né? Então a parte O, basicamente, são os resultados de exames laboratoriais e exames físicos e de laboratório que se faça na consulta. A avaliação do A, que é o A do SOAP, é a impressão do profissional. Nesse momento, o profissional ou o paciente já não precisa concordar. Por exemplo, se ele disser assim, eu estou com icterícia, você examina, anota no O, descorado. E depois no A, você pode anotar descorado. E se tiver algum exame que demonstre, você pode anotar anemia, sendo que o S era icterícia, porque ele leu no Google a palavra icterícia. Enfim, não é errado isso. Mas o paciente aqui, ele não tem que concordar com a sua impressão, né? Você tem que anotar sempre o mais alto grau de especificidade possível. Ou seja, não dá, se a pessoa se não tem certeza, você tem que anotar o que você tem certeza primeiro e o que você não tem certeza como interrogação ou a esclarecer. Enfim, vou dar um exemplo.
se a pessoa chega e diz assim, eu estou com dispepsia, e você não tem certeza se se trata de um refluxo ou de uma gastrite, você anota, quer dizer, a pessoa diz que está com dor no estômago, você examina, está com dor no estômago mesmo, aí você não tem certeza se é uma gastrite ou um refluxo ou qualquer outra coisa, câncer, você anota dispepsia ou dor em epigastro, que é o que a gente chama de sintoma como diagnóstico. Ou seja, muitas vezes no A, que é a parte da impressão do profissional, vão ter ali sintomas ou sinais. Entende? Então, dor em epigastro. Dispepsia, que é um diagnóstico sindrômico. Então, não é um diagnóstico que você não está fechando. Do lado, você pode anotar refluxo, interrogação. E no plano, você ou vai pedir um exame, ou vai fazer um teste terapêutico, enfim, vai tomar uma conduta adequada segundo os protocolos e para aquele paciente, para numa segunda consulta, numa terceira consulta, poder fechar o diagnóstico ou não. Muitas vezes, o sintoma como diagnóstico termina como sintoma como diagnóstico, não se fecha, aliás, de 30% a 50% das vezes a gente não consegue fechar um diagnóstico numa consulta. Né? A síntese desta avaliação a gente chama de problema, que é também codificado. Então, você pode dizer dispepsia, interroga refluxo. Além disso, ele tinha unha encravada ou tinha rolha de cera. Você vai anotando tudo que a pessoa tem. A síntese são os problemas codificados. Então, no caso da rolha de cera, vai ter cerume impactado. Enfim, você vai usar lá o termo da CID ou da CIAP ou da classificação que você estiver usando. Que nesse caso também, como o nosso prontuário é em papel, a gente vai parar na avaliação e não vai fazer o problema codificado, que depois a gente decidiria se a gente migraria este problema codificado para a lista de problemas. Então, nos prontuários eletrônicos modernos, neste a partir do momento que você anota o nome de um problema, por exemplo, refluxo ou qualquer coisa, ele pergunta, você quer jogar este problema para a lista de problemas principal ou não? Você pode deixar ele só na consulta ou você acha que é uma coisa relevante e joga para a lista de problemas principais. Você sabendo que se você jogar tudo para a lista de problemas principal, que está na folha de rosto, ela fica muito poluída e você não consegue visualizar de uma forma efetiva, né? Então, é importante saber disso, que nem todos os problemas da avaliação, que são a síntese da avaliação, vocês precisam jogar na lista de problemas. Muito bem, terminando o problema, o P, no problema, no A, você vai descrever todas as suas impressões diagnósticas, primeiro o que você tem certeza e depois as suas dúvidas, e vai sintetizar com os problemas, no caso se fosse um prontuário eletrônico, que ele vai ser codificado. Esse problema pode ser um sintoma, como dor, mancha na pele, uma doença, como diabetes ou lúpus, ou uma situação social, desemprego, cuidador de paciente acamado. Porém, nessa situação, nos outros casos, se for um sintoma ou uma doença, o paciente não tem que concordar. Você acha que ele tem refluxo? Você acha que ele tem refluxo. Quer dizer, você só vai anotar sem interrogação clara se você tiver certeza, senão você deixa como dor em epigastro, porque senão aquilo vira verdade. Muito bem. E aí, se ele não concordar que é refluxo, você pode negociar com ele, mas nessa parte do A é uma impressão diagnóstica do profissional. No caso da situação social é diferente. É a única parte do A que o paciente tem que concordar. Você não deve anotar aqui desemprego como diagnóstico que interfere na vida dele, ou cuidador de paciente acamado, ou conflito com a filha, ou enfim, qualquer um dos problemas sociais que ele possa vir a ter, se ele não concordar que aquilo é um problema para ele. Ele tem que achar que aquilo é um problema. Pode ser que ele ache que a situação econômica dele esteja tranquila e ele não está interferindo na atividade dele. Não é um julgamento. O paciente tem que concordar. É a única situação. Então aqui pode ser um sintoma, uma doença, uma situação social, que é a síntese do A, né? No A você pode anotar sintomas, doenças, situações sociais, que a síntese deles são os problemas
em forma de item. Eu vou dar um bom exemplo aqui para frente, mais para frente. Nesse item, nos problemas, você não pode anotar procedimentos. Por exemplo, remédios, exames laboratoriais, porque vai ser no próximo item, que é o plano. O plano, então, é o P do SWOP, né? Tem o P do SWOP, P é o plano, que é orientações, medicações, procedimentos ou investigações. Aí, diferente do A, não é o resultado, é a solicitação. Então, o plano pode ser alguma medicação, algum exame, algum atestado, alguma recomendação de educação e saúde, fazer caminhada, se alimentar melhor, fazer um estudo ou uma discussão de caso. Você vai anotar no prontuário para você mesmo fazer esse estudo ou a discussão de caso. Eu preciso discutir o caso, o paciente vai voltar daqui uma semana, e aí, quando o paciente voltar, era uma tarefa sua, que é quase um lembrete, eventualmente a gente anota no plano, que não é bem para o paciente, é um plano para nós. Um exemplo, S. Rose, 49 anos, relata que há 3 anos vem sentindo uma dor na região epigástrica. Refere que não piora com a alimentação, refere que ainda é em queimação, mora com a neta e a filha com quem tem muito conflito. Acha que a filha deve procurar um emprego, pois fica muito tempo assistindo televisão. É o mesmo exemplo que eu dei para o terceiro ano. Para quem teve aula comigo no terceiro ano, eu dei esse exemplo para mostrar que essa é uma forma muito extensa de registro e a gente pode anotar ela mais sucinta. Dor em epigastro, em queimação, há 3 anos, sem piora com a alimentação, conflito com a filha, vive com a neta. Com a filha e com a neta. O motivo da consulta que está embaixo são só códigos, poderia ser texto extenso, mas é só para mostrar que é um resumo do resumo, é a síntese do S, é o motivo da consulta. O O pode ser extenso, abdômen shy, bag, murmúrio vesicular presente, abdômen globoso, doloroso, membros inferiores sem edemas, muitos dados que não foram positivos, ou focado em alguns dados que não foram positivos, como, por exemplo, a pressão e a frequência cardíaca, poderia ter o peso, abdômen doloroso, a palpação profunda e epigastro, poderia ter, é recomendado que tivesse descompressão brusca negativa e algum outro sinal de alerta também que foi investigado, mas deu negativo. Os sinais de alerta têm que estar registrados tanto no S quanto no O. E o A, que é a sua impressão diagnóstica, dor em epigastro em queimação, conflito com a filha e questiona refluxo ou gastrite. E os problemas da consulta, em síntese, a síntese do A, que são os problemas, também codificado. D02 é dor em epigastro, D03 é dor em queimação e Z20 é conflito com parente, e no caso a gente escreve em texto livre com a filha, e é a condensação que depois serve para dados estatísticos no caso de prontuário eletrônico, que muitas cidades já estão usando prontuários eletrônicos no Brasil com essa codificação, que é a classificação internacional de atenção primária. Só para mostrar para vocês, voltando, que no motivo da consulta também era D02, D03 e Z20, ou seja, dor em epigastro, em queimação e conflito com a filha. E no A, quais são os diagnósticos? Exatamente os mesmos do S. Isso é muito comum. Não é todas as consultas, mas é comum que no A repita o S, porque as impressões suas bateram com as impressões do paciente. E a gente não conseguiu, nesta consulta, fazer nenhum diagnóstico mais específico nesse momento. A gente recomendou nessa consulta modificação de estilo de vida, observar a influência do conflito familiar, considerar endoscopia, quer dizer que você vai fazer um teste com ranitidina e depois na próxima, se não melhorar, vai talvez pedir endoscopia. Foi o plano decidido com esta pessoa nesta consulta. Aqui um SWOP, este SWOP, todo ele na mesma página, como vai aparecer para vocês na evolução do prontuário, o S, o O, o A e o P. Em geral, a gente escreve SOAP, nos prontuários eletrônicos já vem SOAP separados, e em papel a maioria dos profissionais das unidades e vocês vão separar um do outro e não se esqueçam, sempre questionem as coisas que vocês não têm certeza. Nunca escrevam depressão, refluxo, sem ter certeza do diagnóstico. Se tem dúvida, deixa o sintoma, né? Que no caso pode ser tristeza, desânimo ou dor em epigastro. Muito bem, nessa terceira competência as habilidades são registrar seguindo essa metodologia,
que é o registro clínico orientado por problemas, que tem a parte da lista de problemas e a parte do SWAP, a lista de problemas de todo o paciente e o SWAP por consulta, reservar tempo para cada etapa do estágio, sumarizar para o paciente a sua avaliação, quer dizer, no final da consulta, deixar tempo para você falar, muito bem, hoje os diagnósticos que a gente lidou foram esses, tal, obesidade, tabagismo, hipertensão e diabetes, para a pessoa saber que esses foram os problemas. Atualizar a lista de problemas a cada consulta, então tem que fazer uma revisão de prontuário para ver a lista de problemas anterior, sintetizar a lista de problemas e fazer e colocar novos problemas relevantes que foram descobertos naquela consulta, registrar de forma sucinta e ao mesmo tempo completa e efetiva, né? As atitudes, se colocar disponível a escutar o paciente em cada etapa da consulta, manter um contato visual com o paciente durante a maior parte da consulta, sabendo reservar tempo para o registro durante ou ao final da consulta. Muitas vezes as pessoas fazem um S muito extenso, um O muito extenso e deixam muito pouco tempo para o A e para o P. Então é importante manejar o tempo para que possa negociar o P, o plano e possa informar os diagnósticos para o paciente. Aqui está toda a bibliografia que vocês vão receber, algumas em PDF, claro que o livro inteiro, o Tratado de Medicina de Família não vai estar disponível em PDF, mas não é o único livro que vocês vão ter para consultar, e nas unidades tem esse livro, dentre outros, na competência 1, que são os problemas mais frequentes, depois a competência 2, tem o livro original da Moira Stewart, do Método Clínico Centrado na Pessoa, traduzido, e um capítulo de livro do José Mauro. A competência 3, um capítulo de livro sobre registro clínicos orientado por problemas adequado à medicina de família e atenção primária. Cada unidade tem uma semana, a gente chamou de típica, quer dizer, a maioria dos dias vocês vão ter consultas, vocês vão ver no PDF essa unidade do Jardim São Jorge, aqui as semanas da Jardim de Abril, aqui as semanas do Vila Dalva, semanas do Jardim Boa Vista e semanas do Nova Jaguaré. Cada um vai ver o que vai acontecer nas suas, eventualmente vai ter uma mudança ou outra pontual, elas são parecidas em número de consultas e de tempos, mas tem especificidade. Algumas unidades vão discussão de caso em um período específico, quarta-feira de manhã, outra unidade faz reunião técnica na segunda de manhã, que são algumas atividades que vocês vão fazer, além da consulta que vocês vão estar ou em consulta no posto ou em VD, visita domiciliar, que a gente chama de VD, durante esses 18 períodos. A avaliação do estágio tem 3 partes. Então, a avaliação global, que é o conceito, é de responsabilidades dos tutores e do médico de ensino e pesquisa. Vocês vão fazer um relato de caso que vai ter que ser entregue. Aqui está escrito até o final do estágio, mas tem que ser até a quarta-feira da prova, né? Que é 2 dias antes de terminar o estágio. E ele tem que ser na base de uma narrativa, um texto livre em narrativa, e no final dessa narrativa, um registro na forma de SWAP desse paciente que vocês vão colocar na forma de narrativa, e nessa narrativa pode ter, vocês vão fazer uma narrativa livre, quer dizer, eu posso dar exemplos para vocês e vou disponibilizar narrativas tem um livro chamado Medicina Baseada na Narrativa, e tem uma parte emocional, que você pode dizer o que você sentiu na consulta, etc e tal, mas enfim, é uma história em forma livre, e no final o SWAP com a lista de problemas deste caso, que vocês vão entregar na quarta-feira da prova. E a prova discursiva baseada em um dos relatos de caso ou no conteúdo da disciplina. Muito bem. A avaliação, então, vai ter, são 3 critérios, né? São três notas, todas têm que ter mais que 5. A média é uma média ponderada das 3 notas. A frequência é de 100%, as faltas têm que ser sempre justificadas conforme as normas da Secretaria de Graduação da Faculdade de Medicina na USP. E essa é a foto que sintetiza o nosso estágio, né? Que é uma visita domiciliar de um médico. No caso, eu tirei o rosto do paciente, que a luz entra pela janela, mas é o que vocês vão fazer lá, que é basicamente cuidar das pessoas por 2 semanas. E sem focar em doença, faixa etária, órgão, nada. Qualquer pessoa que aparecer, tentar resolver o máximo de número de problemas com um mais alto grau, com uma competência e com alto grau
uma alta resolutividade e de uma forma bastante científica, o que é muito importante. Então era isso. Qualquer dúvida, me mandem e-mail pelo gustavo.gusso@usp.br ou pelo telefone que está no PDF de vocês, e a gente tenta manter contato pelo menos 3 dias antes de começar a disciplina, e esse vídeo tem que ter sido assistido até o domingo à noite, porque espero que hoje seja segunda de manhã e vocês já estejam com pelo menos as 3 competências que vocês vão ter que treinar bastante conscientes do que vocês têm que fazer na unidade de saúde. Obrigado pela atenção e boa disciplina.